O vídeo de hoje é um pouco diferente, é direcionado mais aos consumidores finais. Eu sou o Cleiton, dono de Autorizado há 33 anos, assista esse vídeo até o final, se inscreva e dê o like, isso colabora muito para o canal. Muita gente tem me perguntado qual a diferença das peças, peça nova, usada, recondicionada, remanufaturada, similar e original. Existem diversas peças, diversos tipos de peças. Às vezes é a peça adequada ao seu produto e às vezes não é a peça adequada ao seu produto. Então, por exemplo, a peça nova, sempre uma peça em estado de nova, obviamente. Ela pode ser original ou pode ser similar. Existem as peças originais, que tem a chancela do fabricante, e a peça similar. A similar nem sempre tem a chancela do fabricante, nem sempre tem a autorização do fabricante, mas geralmente ela se adequa perfeitamente ao produto como uma peça nova. A peça usada por si só é uma peça usada, que pode ser defeituosa ou não, obviamente, mas ela não tem as características da nova. A peça recondicionada é uma peça usada com defeito, onde uma empresa ou uma pessoa pega essa peça, pega esse item e recondiciona, ele tira o defeito desse item, ele tira o defeito dessa peça e geralmente pinta, geralmente incrementa para ser vendido novamente, mas com uma peça recondicionada. Existe também a peça remanufaturada. A peça remanufaturada, empresas pegam aquela peça velha, defeituosa, e trazem novamente as medidas da peça nova, original. Ele pega esse item e refaz o item e traz ele de novo às características do item novo. Então essa é uma peça original. Também me perguntam, como é que eu sei que eu estou comprando a peça certa para o meu produto? A primeira coisa a se fazer, quando você precisa comprar uma peça para o seu produto, é você ter certeza do modelo do seu produto. Você consegue isso através da etiqueta de identificação. Não necessariamente aquele modelinho que vem escrito na porta da geladeira, ou às vezes na frente do fogão, ou na frente da máquina de lavar, é o modelo necessário para a loja de peça identificar qual é o modelo correto. Geralmente ali na frente tem o modelo comercial do produto. Então vamos pegar a etiqueta e vamos ver o modelo desse produto. Lá na etiqueta, o fabricante coloca o modelo específico desse produto. E com esse modelo é que a loja de peças consegue identificar qual é o modelo do seu equipamento, seja a geladeira, seja o purificador de água, o fogão, a máquina de lavar, enfim. Pegar também, além do modelo do produto, no caso de produtos Electrolux, o PNC, o Part Number Code. Por quê? O Part Number Code identifica a fabricação da sua geladeira, da sua máquina Electrolux, além de outros equipamentos Electrolux também. O PNC identifica qual lote de fabricação, qual ano de fabricação, e no caso da Electrolux, isso muda conforme o lote. Então tem gavetas de geladeira, por exemplo, conforme o PNC, tem uma gaveta com uma serigrafia, uma gaveta com outra serigrafia, uma gaveta sem serigrafia. Por isso, no caso do produto Electrolux, é necessário o PNC. Para outros produtos, às vezes é necessário a série. No caso do produto Brastemp, por exemplo, é necessário a série porque ele identifica o ano de fabricação do produto, o lote de fabricação do produto, assim como na Electrolux. Então é de suma importância ter o modelo e a série, ou Electrolux, o PNC, para você comprar a peça correta do seu produto. Pois, como eu falei, nem sempre aquele número que vem na frente da sua geladeira ou da sua máquina de lavar é o modelo completo, o modelo necessário que a loja precisa para identificar seu produto. Aquele modelinho, um TF56, uma DF41, geralmente é um modelo comercial daquele equipamento. Também me perguntam muito qual o prazo de reposição para peças, em qual prazo eu tenho peças no mercado. Existe uma lenda de que as fábricas são obrigadas a manter peças por 5 anos no mercado de reposição, o que não é uma verdade. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor fala que as peças de reposição têm que estar disponíveis por um tempo razoável.
E o que é um tempo razoável? Antes da quarentena, antes da pandemia, diziam-se que um tempo razoável são 5 anos. Pós-pandemia, as fábricas passaram a entender que um tempo razoável pode ser um mês. Então tem produtos que eles ainda estão em linha, eles ainda estão sendo fabricados, mas eles já não têm mais peças. Por quê? Porque os fabricantes entenderam, pós-pandemia, como eu falei, que não é necessário manter as peças de reposição durante 5 anos, como é a lenda que existe no mercado. Então, assim, muita gente vem até nossas lojas e muitas vezes questionam por que não existe mais aquela peça. Aquela peça não existe mais porque o fabricante deixou de produzi-la ou deixou de comercializá-la. A gente, obviamente, não consegue acesso justamente porque o fabricante não importa mais ou não fabrica mais aquele item. Esse produto fica sem essa peça e você não tem reposição no mercado justamente porque o fabricante não coloca peças de reposição no mercado durante 5 anos, como era a lenda do passado. Também me perguntam sobre filtros consumíveis, filtros de purificador de água, filtros de geladeira quando a geladeira tem água na porta, registro de botijão de gás. São itens consumíveis, itens que eles são consumidos, justamente por esse motivo eles são chamados de consumíveis. Filtro do purificador de água, por exemplo, ou da geladeira, fala-se que um tempo de uso comum é de 6 meses, mas esses produtos eles têm um contador de fluxo, conforme você usa, seja o purificador de água ou seja a geladeira, ele conta o fluxo de água, quantos litros de água está passando, e quando ele atinge aquele fluxo, geralmente ele acende, identifica no painel da geladeira ou no painel do purificador de água que aquele filtro, aquele refil já foi consumido e está na hora de trocar. Fala-se que normalmente isso é em 6 meses, mas pode ser para mais ou para menos, porque depende do uso. Conforme o uso, o tempo também vai variar. Tem purificadores de água que a pessoa usa muito. No verão a gente usa muito purificador de água, bebe muita água, consome muita água. Já no inverno isso não procede. Então depende do uso, não necessariamente 6 meses. Mas 6 meses é um tempo razoável para que você não tenha a água com gosto ou até às vezes com resíduo. Em alguns casos extremos, chega a entupir, o filtro chega a entupir e aí não tem passagem de água. Aí você acha que é um defeito do produto e não é simplesmente o filtro entupido. No caso do botijão de gás, o botijão de gás vai ao registro de gás e aquele registro, ele vem escrito nele, válido por 5 anos. Por ser gás, é de suma importância ficar sempre atento ao prazo de validade, porque 5 anos passam voando e você nem sempre está atento ao seu botijão de gás. E aí você vai lá trocar, aquele registro está vencido e às vezes vazando. E você nem sempre identifica o odor. Nem sempre quando você vai trocar o seu botijão, você ou o entregador de gás, que pode fazer a troca do botijão, faz lá a verificação se está com vazamento no registro, e ele pode vazar. Então é de suma importância, no caso do registro, respeitar os 5 anos do registro, tanto para o registro quanto para a mangueira. A mangueira que pode ser aquela flexível, aquela de cobre, ou pode ser aquela de borracha. Sempre é importante manter isso em dia, para que você não tenha nenhuma eventualidade dentro da sua casa com o seu fogão. E também observar as conexões dentro de casa, no fogão, se as conexões estão perfeitas. Porque a mangueira é fixada no fogão e com o tempo de arrastar esse fogão para limpar, as donas de casa que arrastam, puxam seus fogões aí para limpar, aquela mangueira, aquela braçadeira, às vezes ela pode acabar soltando ao longo do tempo, com o puxa, volta, de modo que é importante que você sempre observe se as conexões estão perfeitas. Por fim, é uma dúvida muito comum as pessoas me falarem assim: como é que eu sei que é uma autorizada ou que não é uma autorizada, que é uma oficina particular? O serviço autorizado, ele sempre tem a chancela da fábrica, ele sempre tem a autorização para usar a marca do fabricante, seja qual for, seja Electrolux, Brastemp, Colormac,
Praxis, Esmaltec, Sugar, enfim, as diversas marcas que existem no mercado. O fabricante dá uma autorização para que a oficina, a assistência técnica, use a marca, use o conhecimento, faça divulgação em cima da marca que é concedida, porque é uma concessão de marca. Já a oficina particular, a oficina não autorizada, ela não tem essa chancela. Então, por exemplo, ela não pode ostentar a logomarca do fabricante. Muitos usam, mas nem sempre eles têm autorização para usar aquela logomarca. A oficina particular, ela nem sempre tem todo o conhecimento que o fabricante transfere para o autorizado, para a assistência técnica. Muitos fazem cursos, se especializam, mas não tem a chancela do fabricante, não tem a autorização do fabricante. Por isso, assim, é importante procurar sempre uma empresa de qualidade, sempre procurar uma pessoa capacitada, ainda mais para os produtos atuais. Os produtos atuais, eles têm muita tecnologia, então geladeiras, por exemplo, estão trabalhando com compressores inverter, ar-condicionado, compressor inverter. Esses compressores, eles são de altíssima tecnologia e não é qualquer um que consegue trabalhar com esses compressores. Placas, muitas placas, os produtos possuem muitas placas e nem todos também têm conhecimento do funcionamento dessas placas, desses equipamentos. Por isso, sempre é importante procurar uma empresa conceituada, estabelecida, para que o seu produto seja reparado adequadamente. Se você ficou com alguma dúvida, mande aqui nos comentários, que eu leio os comentários e respondo a todos. Então até o próximo vídeo.